Cristo crucificado. É o tema da nossa reflexão e é o texto que está aqui. Carta aos Coríntios, você vai ver, porque decidi nada saber entre vós, senão há Cristo e este crucificado. Eu espero que esse seja um dos versículos, a gente vai estudar as duas cartas de Paulo aos Coríntios, vai demorar muito ainda, mas que esse texto aqui fique nas nossas mentes e no nosso coração. Hoje nós estamos na sétima mensagem dentro desta carta. Vamos entrar no capítulo 2. Na primeira nós vimos um pouco da história da cidade de Corinto, quando Paulo plantou a igreja. Ele planta aquela igreja, quando a gente usa a expressão plantar, é que ele prega o evangelho, pessoas creem, e aí então ele fica ali naquela cidade. Ele ficou lá por 3 anos e pessoas creem, então ele orienta à luz da palavra a formação de presbíteros, que esse é o padrão bíblico de governo da igreja, nunca está centrado em um homem só, mas em presbíteros, e ele vai embora. Imagina, se o apóstolo Paulo pregou o evangelho ali, aquela igreja deveria ser perfeita, né? Mas 5 anos depois ele escreve para corrigir vários problemas que estavam acontecendo ali. Vimos também, e nós vamos ver nos estudos, se o Senhor permitir, muitos desses problemas. Quem é um apóstolo? Os critérios para ser um verdadeiro apóstolo, um deles é ter visto a Cristo, né? Então pode jogar, todos os que estão aí como apóstolos são falsos. Hoje tem muitos que se dizem. Nós vimos que a santificação é fruto de um relacionamento com Cristo. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, que nós somos chamados à comunhão de Cristo, do seu Filho Jesus Cristo. E é por meio dessa comunhão, então, que Ele nos capacita a viver vidas santas. Vimos um dos pecados daquela igreja, que é, infelizmente e tristemente, nós vimos hoje, que é a divisão. Havia divisões ali, escolha desse líder, daquele outro líder, e que isso não tem nada a ver com o evangelho, mas infelizmente a igreja, nós erramos nesse sentido. Nós vimos que Paulo vai dizer depois que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A gente vai ver um pouquinho ainda como Paulo trabalhou isso nesses textos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, a maior manifestação do poder de Deus já vista na humanidade. Na semana passada nós fizemos um contraponto da sabedoria humana sem Cristo com a loucura de conhecer o evangelho, e é o que Paulo vai continuar tratando, e que nós somos chamados à loucura nesse sentido de crer em algo que o mundo rejeita. Deus vai destruir essa sabedoria humana dos sábios que não conhecem a Cristo, a inteligência dos instruídos, Paulo também diz. E ele diz, aí nós vamos voltar um pouquinho, 1 Coríntios, capítulo 1, primeiro verso 26, que Deus não somente destruiria a sabedoria humana, mas qualquer manifestação de poder humano à parte de Cristo. E é o que ele diz lá, 1 Coríntios 1, 26, diz assim: irmãos, reparai na vossa vocação. Lembra, ele está falando para os cristãos. Irmãos, dá uma olhada entre vocês aí, que são cristãos aí em Corinto. Visto que não foram chamados muitos sábios, não existem muitos cristãos que sejam sábios do ponto de vista humano, grandes pensadores do ponto de vista humano, segundo a carne, nem muitos poderosos. Na igreja não é composta de pessoas poderosas, com muito dinheiro, com muito poder político, nem muitos de nobre nascimento, eu sou da família fulana de tal. A igreja é composta de gente simples, que do ponto de vista humano ninguém dá valor. Sim, Deus tem alguns que Ele salva com estas características, mas a maioria não é assim. E Deus então Ele vai destruir toda a valorização que o mundo dá para essas coisas à parte de Cristo. Para Deus, a sabedoria, o poder e a nobreza desse mundo são nada. E Paulo vai de novo falar, nós vamos ver isso. É nada. Aquilo que nós valorizamos, homens importantes, famosos, para Deus é nada. E nós, às vezes, o que é absurdo é cristãos, às vezes, valorizando esse tipo de coisa, que
Deus, para ele, não tem a menor importância, e que, pelo contrário, ele vai destruir tudo. Deus anula tudo isso em Cristo. E mesmo quando os poucos sábios, olha, ele falou, irmãos, reparai que não foram chamados muitos. Isso significa, então, obviamente, que alguns poucos, sim. Mas quando algum sábio, algum poderoso, algum de nobre nascimento é convertido a Cristo, uma das coisas que Deus vai falar é isso aí não vale nada para mim. Não acha que no meu reino isso aí conta, porque não conta. Ele vai quebrar. Ele precisa quebrar. Eles precisam ter noção de que diante de Cristo nós somos nada. À parte de Cristo. E o grande apóstolo Paulo é um exemplo, ou foi um exemplo. Ouça o que o apóstolo mesmo disse a respeito dele e do seu currículo. Lá em Filipenses, capítulo 3, os versos 7 a 8. Paulo estava, se você ler um pouquinho antes, ele vai estar descrevendo quem ele era antes de crer em Cristo. Fariseu de fariseu, ele era, segundo a lei, ele era um mestre, ele sobrepujava muitos, ele era um jovem, mas já era um fariseu mestre, e ele era muito acima de muitos velhos que conheciam o farisaísmo, eu era acima de todo mundo. Paulo era, do ponto de vista humano, ele era o cara. Mas quando ele conhece a Cristo, olha como ele se considera. Filipenses, capítulo 3, versos 7 a 8, ele diz assim: mas para mim, o que era lucro, isso tudo que eu valorizava, que eu considerava como importante, passei a considerar perda por causa de Cristo. Eu vi que diante de Cristo isso não vale nada. Então, para mim, não faz a menor diferença ser tudo isso que todo mundo valoriza. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado, e é maravilhoso como ele diz, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor. Isso é nada perto de conhecer a Cristo. Não saber informações a respeito de Cristo, mas conhecer Cristo relacionalmente. Nada se compara no mundo, se compara a conhecer a Cristo. Nada. É isso que ele está dizendo. Por cuja causa, por causa de Cristo, eu perdi. Mas não é que ele está lamentando, ele fez questão de perder todas as coisas. E eu considero como titica de galinha, como excremento animal, tudo isso que eu tinha. Então, às vezes você vê, não, eu estudei, eu fiz isso, eu sou aquilo, outro. Falei, para mim isso é tão ridículo, né? De pessoas se vangloriando da sua, seja lá o que for. Então, você conhece a Cristo? Não faz nem ideia de quem seja, então isso aí não vale nada, nada. E o pior, Deus vai destruir isso aí. É isso que Paulo diz. Então, agora, em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo vai continuar mostrando que esse conhecimento humano sem Cristo é isso mesmo, nada. Só lembrando, eu dei essa ênfase, ou fiz essa menção em um dos estudos, nós, obviamente, nós não somos contra a ciência, contra o conhecimento humano, pelo conhecimento humano. Nós usufruímos disso, isso é muito bom. Nós temos benefícios na tecnologia, por exemplo, a informática, transportes. Né? Imagina, hoje, a gente vive hoje, a gente vai fazer uma viagem daqui para São Paulo, por exemplo, você vai em 50 minutos de avião. Imagina, a gente tem esse benefício, nós estamos usando a internet, tem gente ouvindo, tem gente que pode ouvir e vai ouvir isso aqui depois em vários lugares do Brasil. Graças a Deus pelo avanço na medicina, que nós podemos usufruir disso também, e tantos outros benefícios que Deus concedeu em sua graça comum, a ímpios inclusive. O nosso ponto é que o conhecimento humano a parte de Cristo, ele não trata das questões mais fundamentais. Por exemplo, o conhecimento humano fora de Cristo não vai responder quem é Deus. Não vai responder como conhecer a Deus.
Você pode conversar com o maior de todos os... Hoje há um homem que é uma referência, o cara, de vez em quando eu ouço, chama Jordan Peterson. É um psicólogo famosíssimo, porque ele é conservador, muito ouvido, e é um cara muito inteligente. Ele não conhece a Cristo. Se bem que alguns que estão vendo, quando ele fala de Jesus, ele começa a chorar. Esse cara, de repente, está no caminho, né? Mas ele é super conhecido, é um psicólogo, ele debate com todo mundo e põe todo mundo no chinelo. Ele é um cara muito inteligente, mas ele tem as respostas para as questões fundamentais da vida dele. Quem é Deus? Ele não conhece. Como conhece? Como eu posso conhecer Deus? Ele não sabe. De onde eu vim? Ele não sabe. Para onde eu vou? Por que o mal existe? Por que eu estou aqui? Nada disso ele sabe responder, com todo o seu conhecimento humano, e ele estuda a mente humana. Bom, ele não tem resposta para nada disso, que são, convenhamos, as questões mais importantes da nossa vida. Porque quando eu e vocês morremos, nada vai mais importar a não ser ter as respostas para isso. Nenhum conhecimento humano, nenhuma ciência humana pode responder às questões mais importantes da nossa existência. Lembra, na carta, quando Paulo escreve, nós estamos tentando estudar expositivamente a carta. Nós dividimos, aliás, nós não, né? Mas isso foi feito, essa divisão, 1.500 anos depois do texto ter sido escrito, capítulos e versículos. Então a gente tenta fazer a divisão para que a gente possa ter uma sequência, um começo, um meio e um fim a cada encontro. Mas lembra, o texto foi escrito em uma carta de uma vez só. Não havia capítulos, não havia versículos. Isso é importante porque a gente tenta, por isso que eu estou tentando também fazer um breve resumo daquilo que a gente já viu, para não perder o contexto. Paulo vai continuar contrapondo a loucura de Deus com a sabedoria do homem, e mostrando como essa sabedoria não vale nada. 1 Coríntios, capítulo 2, hoje nós vamos andar, se o Senhor permitir, dos versos 1 até o verso 10. Vou projetar, mas se você trouxe a sua Bíblia, o que é muito importante, acompanhe aí na sua versão. O texto então diz assim, Paulo continua a sua carta. Ele diz assim: Eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século ou deste mundo, nem a dos poderosos desta época ou desta era, que se reduzem a nada. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste mundo, deste século, conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quantos aqui já ouviram esse texto? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos já ouviram esse texto? Quantos já ouviram desse texto falando que está falando do céu? Não está. Ele não está falando. Ele está falando algo mais grandioso do que novos céus e nova terra. A gente vai ver isso daqui.
Quando eu fui ter convosco, verso 1 do capítulo 2. Quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Quando eu fui ter convosco, lembra? Quando Paulo esteve lá pregando o evangelho. Ele já esteve lá pregando a palavra de Deus. Ele está dizendo que ele foi como um testemunho de Deus. Mostra Paulo, então, que ele está dizendo assim, eu não vim falar da minha cabeça, eu não vim trazer coisas dos meus pensamentos. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Não, eu entendo. Não, eu não tinha nada para falar de mim. Eu vim falar de acordo com o testemunho de Deus. E ele teve esse testemunho, porque ele viu Cristo ressurreto. É claro que, como um fariseu, ele tinha todo o conhecimento do Antigo Testamento. Deus usou isso. Mas enquanto somente fariseu, sem Cristo, ele só conhecia a letra. Mas agora, então, ele conhece o que o Antigo Testamento quer dizer e para quem apontava, porque ele teve o testemunho de Cristo. Ele ouviu a Cristo. Nós sabemos que, por exemplo, no caminho de Damasco, ele ouviu do Senhor. Mas ele mesmo vai dizer que ele teve visão do terceiro céu que foi dada pelo Senhor. Nós não sabemos quantas vezes isso aconteceu, mas o fato é que ele teve manifestações do Senhor na vida dele, falando diretamente com ele. Mas, então ele está dizendo, então eu não fui, quando eu estive aí com vocês, falando da minha coisa da minha cabeça. Eu não fui com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E eu às vezes eu erro nesse. Eu gosto de ouvir pessoas inteligentes falando. E até então não tem nada, desde que você saiba que se ela não crê em Cristo não vale nada, mas é interessante ouvir aquele linguajar inteligente, aquela linguagem rebuscada, palavras difíceis. Puxa, que cara inteligente, né? Ele sabe muita coisa. Mas isso nos fascina. E Paulo está falando assim, eu não fui aí como os filósofos da cidade de vocês são. Porque eles reúnem as pessoas em torno deles para ouvi-los falar e fica todo mundo babando, coisa incrível. Para a vida deles não muda nada, mas eles ficam fascinados com aquilo. De uma linguagem muito bem elaborada, são chamados os sofistas. É interessante, uma das definições de sofisma é o cara fala muito, ele não quer dizer nada, mas é impressionante o que ele fala. E tem muito pastor fazendo isso hoje, né? Ele fala e não fala nada. Né? Esses são chamados os sofistas. Mas Paulo fala assim, eu não tenho nada para falar de mim. Eu não fui mesmo porque ele não tinha. Ele não tinha isso. Paulo não era um grande orador. Apesar de ser um intelectual, do ponto de vista humano, uma coisa é o cara ser um pensador, um estudioso, mas ele não necessariamente é um grande orador. Há homens muito inteligentes do ponto de vista humano que escrevem livros facilmente, mas quando ele vai falar é chato. Paulo, aqui tudo indica, era um desses. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei da época, muito reverenciado entre os judeus. Todo mundo batia continência para o seu Gamaliel. Era um PhD daquela época. E Paulo faz questão de dizer, eu fui ensinado aos pés desse homem sábio, inteligente, conhecedor. Mas agora, Paulo convertido a Cristo, isso aí quase escapou aqui, eu ia falar, não é para falar aqui, não pode falar isso aqui, mas lá em casa eu falo. Fezes, é mais bonito, fezes. É mais bonito. Não vale nada. Não vale nada. Aquilo que a gente valoriza, aquele homem orador, que inteligência, diante de Deus, nada, vale nada. E às vezes, quando a gente às vezes, estuda a palavra, e quando você vai estudar, e no meio, às vezes, acadêmico, é muito perigoso isso. Porque você começa a ter alguns títulos, por exemplo, agora você tem o título de mestre ou doutor. Doutor em quê? Doutor em divindade, que é um absurdo gigantesco essa titulação. É ridículo alguém que crê em Cristo, às vezes traz... Não que essas pessoas busquem isso, mas faz parte da academia. E não estou dizendo que todos que tenham isso, há homens de Deus que têm essa titulação que não dão a menor importância para isso. Mas é como nós, às vezes, valorizamos isso.
né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque isso vem também para o nosso meio, e pela graça de Deus, que isso não seja nada que nos fascine, e que nos fascine é conhecer o Deus que se fez homem, que não tinha nada dessa titulação. Paulo havia descoberto a sabedoria de Deus, e sabe o que é a sabedoria de Deus? Cristo. A sabedoria de Deus é uma pessoa, é Cristo. Afinal, quem pode ser mais sábio que Deus? Quem pode ter mais conhecimento que Deus? Quem pode saber tudo a respeito de tudo sem ter um único erro, senão Deus? Quem tem a teologia mais correta, senão Deus? Veja, quando nós pedimos, e a palavra nos ensina, nós vamos ver, Tiago capítulo 1, versículo 5, nós precisamos pedir sabedoria a Deus. É interessante que Tiago fala assim, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Eu nunca ouvi falar assim, não, eu não preciso pedir sabedoria para Deus. É claro que qualquer um de nós precisa de sabedoria. Mas olha só o que o Tiago diz, e nós vamos ver depois o que Paulo diz a respeito do que é ou de quem é essa sabedoria. Tiago 1,5, ele diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedido. Então eu vou diante do Senhor, Senhor, eu preciso de sabedoria. Mas Paulo disse em 1 Coríntios 1:30 que Cristo é a sabedoria de Deus. Então, porque eu quero uma sabedoria, não algo etéreo, assim, informações que eu não possa aplicar. Como é que eu posso ver a sabedoria manifesta em tudo na vida? Eu olho para Cristo. Em tudo. Como Cristo, o Senhor, que é a sabedoria em pessoa, agiu. E aí eu vou diante dele, para que ele me capacite, me conceda a sabedoria dele. E aí é por isso que Paulo vai dizer que eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a sabedoria dele agora em mim. É disso que nós precisamos. E não muito conhecimento. Sim, é importante estudar, se dedicar. A palavra diz, por exemplo, que aquele que ensina haja dedicação, mas não é o conhecimento pelo conhecimento, não é informação, não é ler muitos livros, ainda que seja importante. Porque você pode ler um monte de livro a respeito de Cristo e não conhecer a Cristo. Isso é extremamente perigoso. Volta e meia nós falamos, nós temos uma identidade teológica muito clara, mas se a gente ficar só nessa identidade e defendê-la com unhas e dentes, a despeito do relacionamento pessoal com Deus, a gente está no pior de todos os enganos. O alvo da teologia é um relacionamento com Deus. E quando a gente fala de teologia, nada mais é do que estudar a palavra de Deus. Verso 2, então, lá de 1 Coríntios 2. E aí então Paulo vai dizer que ele não foi diante do povo lá em Corinto com sabedoria dele. Ele fala assim, o negócio é o seguinte, irmãos, eu não tenho nada para falar para vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. A minha mensagem é uma só. Eu não tenho nada para falar de mim, nada para falar do meu conhecimento, de quanto eu estudei. A minha mensagem é Cristo crucificado. É uma pessoa e o que ele fez. Se nós queremos ser sábios, nós devemos ir para Cristo. Nós devemos ter os nossos olhos fitos no autor e o consumador da nossa fé. Isso significa um relacionamento com ele. O Cristo que nós vemos agindo nos evangelhos, olha, a gente nunca vai conseguir esgotar nem mesmo os textos dos evangelhos, de como o Senhor agia com sabedoria, que ninguém, os fariseus tentavam pegar Jesus aqui e ali, era ridículo quando eles faziam isso, eles estavam querendo pegar Deus em alguma coisa. E quando Jesus respondia, muitas vezes ironicamente, eles ficavam sem saber o que fazer. Aquilo é sabedoria. Na maneira como às vezes ele agia de maneira dura quando era necessário, e misericórdia. Às vezes nós sem sabedoria invertemos os papéis. Nós agimos de maneira dura quando precisa ser misericordioso e de maneira misericordiosa quando precisa ser duro. Como é que eu posso ter esse equilíbrio? Em Cristo, em uma pessoa. Não em ler muitos livros, mas nele. Cristo tem a resposta para todas as questões da vida. Não tem? Ele é a resposta.
Não o Cristo do triunfalismo, lembra? E aí, mas qual Jesus? O Jesus da Bíblia. Não o Jesus de muitos grupos aí evangélicos. Por isso que, não, Jesus é tudo para mim, mas você tem tempo com a palavra, medita, não, mas Jesus é tudo para mim, então é falso. Porque se alguém falar que Jesus, ele não é Deus, e você diz, não, Jesus é tudo para mim, ele não é Deus, então tá, ele não é Deus. Não, ele não é, porque a palavra dele diz quem ele é. Agora, dessa centralidade de Cristo crucificado, e eu vou sempre recorrer a irmãos muito mais sábios, o Matthew Henry, por exemplo, ele diz assim: Cristo em sua pessoa e ofícios é a soma e a substância do Evangelho e deve ser o grande assunto da pregação de um ministro do Evangelho. Seu negócio do pregador é exibir a bandeira da cruz e convidar pessoas para virem para ela. Qual é a mensagem de um pregador evangélico? É o Evangelho. É tudo centrado no Evangelho. Não são as leis pelas leis. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Mas se eu dissesse para você e para mim, falar, faça, obedeça a partir de mim mesmo, impossível. Então eu tenho que mostrar o que a palavra de Deus diz e mostrar Cristo crucificado. Porque por meio da capacitação dele, eu e vocês podemos obedecer. Mas sem ele, nós podemos fazer. Que bom que vocês estão decorando esse versículo. Aplique essa verdade para qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa na sua vida. Se nós aplicarmos pela graça, ele vai nos capacitar a viver na total dependência, enraizados em Cristo, na videira. Você já veio, como o irmão Matthew Henry, já veio a Cristo crucificado? Você que está aqui, não pergunto se você vem na comunidade há algum tempo, você é membro, é grande coisa, né? Você já veio a Cristo? Houve um momento na sua vida que você viu que era um pecador e que você não podia mudar. Você viu os mandamentos de Deus que você não conseguia mudar, você tentava obedecer, mas você não conseguia. E aí você viu que Deus exige absoluta perfeição. Você viu que Deus exige que você seja perfeito em tudo que você pensa, em tudo que você fala, em tudo que você ouve, como você age, em todas as circunstâncias. Que se você errar uma vez só, já era. Você viu o teu estado de calamidade, condenação? Você viu que você estava condenado justamente pelo Deus 3 vezes santo para o inferno? Você viu isso? Você ficou desesperado? Graças a Deus. Aí você ouviu que Deus mandou seu filho, ele cumpriu, ele fez tudo isso que eu acabei de falar, ele nunca pecou em nenhuma dessas áreas, ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado que veio e morreu por você, naquela cruz, historicamente há 2000 anos, mas antes da história estabelecida por você, e você então viu. Então, se eu crer em Cristo, tudo que ele foi feito, a justiça dele me é concedida de graça, é só isso. Não, é tudo isso, mas é só isso. E você o recebeu, e você se arrependeu dos seus pecados. E agora quando você viu a primeira vez que você era pecador, agora que você conhece mais a Cristo, está vendo que você é muito mais pecador do que você achava que você era. Isso é evidência de Cristo. Isso é evidência de você crer no Evangelho. Isso é crer em Cristo crucificado. Agora, como Paulo está dizendo aqui, que ele diz, nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Aliás, Paulo fala muitas coisas. Hoje, por exemplo, de manhã, graças a Deus pela palavra que o Danilo trouxe. O Danilo trouxe um único versículo, que foi o apóstolo Paulo que escreveu para maridos. Desculpa, Pedro. Paulo, então, em Efésios. Obrigado. Paulo, em Efésios. Escreveu, né? Então tá bom. Paulo escreveu em Efésios, ele trabalhou em Pedro, mas Paulo escreveu em Efésios basicamente a mesma coisa. Mas Paulo não falou sobre isso? Ele não falou de várias outras coisas? Sim. Então como é que ele diz, nada me propus saber senão a Cristo crucificado? Ele só falava, Cristo crucificado, Cristo crucificado. Não. Tudo o que ele falava e ensinava tinha como base Cristo crucificado. Nada do que eu e vocês possamos fazer fora de Cristo crucificado pode agradar a Deus. É isso que ele está falando. Então, todo sendo que vai falar, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, para que isso aconteça, Cristo crucificado. Esposas, eu espero que as esposas tenham aprendido lá no acampamento das mulheres, né? Devem ter aprendido muito sobre submissão, né, irmãs?
né? Que só por Cristo crucificado. Nada a parte de Cristo crucificado é possível nós obedecermos e agradarmos ao Senhor. Então, o que Paulo está dizendo é, Cristo é a base. Para quê? Para tudo. Só em Cristo é possível. Cristo crucificado é, eu preciso permanecer na videira. Eu estou crucificado com Cristo. Cristo morreu por mim, me fez morrer. Eu devo levar o morrer dele, andar em espírito. Tudo isso é a mesma coisa que Cristo crucificado. É isso que Paulo está dizendo. Versos 3 a 5, ele continua. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Quando eu fui até vocês, foi dessa forma que eu fui. Eu não fui, lembra, eu não fui com arrogância, eu fui em temor, em tremor e fraqueza. E Paulo vai falar várias vezes das suas lutas, inclusive a sua fraqueza física, inclusive. E aí, novamente, ele diz, a minha palavra e minha pregação, será que dá para entender a ênfase de Paulo aqui? Que nada disso da linguagem sofisticada, humana, ainda que ela exerça para nós um certo fascínio, vale para Deus. Mas eu fui em demonstração do Espírito Santo e de poder. Por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse no Paulo, mas no Cristo que o Paulo prega. Às vezes a gente admira, nós admiramos homens, não tem nada de errado nisso. Quem dentre nós não admira um irmão como o reverendo Augusto Nicodemos, um homem de Deus? Você perguntar para ele se era alguma coisa? Não sou nada. A parte de Cristo, não sou nada. E tantos outros. Eu já citei algumas vezes, a resposta do Paul Washer é maravilhosa. Os que perguntaram para ele, né? Pastor Paul Washer, diga aí um grande homem de Deus que o senhor conhece. Fala para mim, eu quero saber. Ele falou assim, eu e vocês não o conhecemos porque ele não aparece. Esse é um homem de Deus. Porque não é baseado na capacitação humana para que não sobre nada para nós, a glória toda seja para o Senhor. Não é com ostentação de linguagem, não é com fala rebuscada e com conteúdo pervertido. Eu já mandei essa semana para o grupo nosso lá. Um homem que ele vai envolvendo, falando coisas, nada da Bíblia, mas é muito legal, assim, distorcendo a palavra, redefinindo o pecado. Nossa, que coisa incrível. Mas aí você vai ver, ele é rebuscado na fala, mas não tem nada de conteúdo. Aliás, o conteúdo que ele traz leva pessoas para o inferno. Ele é pastor. Paulo vai agora diante deles, eu falo assim, irmãos, eu fui diante de vocês em fraqueza, temor e tremor. Eu não fui como o fariseu de fariseus. Ele agora não é mais um arrogante fariseu. Aliás, essa é uma grande evidência também. Quanto mais uma pessoa conhece a Cristo, mais humilde ela é. Mas ela sabe que não é nada. O mundo deseja aparência. Olha só como os expositores, nós vamos passar por esse texto, mas olha só como os opositores de Paulo viam o apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 10, ele diz, e quem? O Paulo? A presença do Paulo é fraca. A palavra dele é desprezível. Esse cara não é nada, meu. Paulo, fisicamente, daí então a gente entende que talvez ele fosse eu estava falando para um pastor aqui da igreja que é um baixinho, né, falando que pelo menos com isso ele parece com o apóstolo Paulo, né? Olha, ele era de baixa estatura, não é um grande orador, quem tem nada. Esse cara não é nada. Mas Deus escolheu esse nada para ser o maior pregador do evangelho da história. Você está entendendo o padrão de Deus? Brincadeira, tá, reverendo? Ele era desprezado. Ele não era com os grandes mentes, os filósofos da época. Mas Deus escolheu o quê? Ele escolheu os nada. Para que a gente continue sendo nada, como vaso de barro,
e a gente olha o conteúdo do vaso, que é Cristo. Todas as vezes que você vê um pregador se arrogando, minha esposa não gosta que eu use essa palavra, arrogar. Toda vez que você vê algum pregador que se diz, vai começar a se achar, é horrível isso. Isso não tem nada a ver com Cristo crucificado. Inclusive para nós, que você ouvir, pode chamar duro mesmo. Você está se achando. Ele era desprezado. Você conhece mais alguém que foi desprezado? Isaías, capítulo 53, versos 2 a 3. Esse texto é uma profecia de Isaías a respeito de Deus. Olha o que Deus é para o homem. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. Você sabe de quem ele está falando? Ele está falando do Deus do universo que se fez homem. Ele está falando de Cristo. Era assim que o profeta anuncia como as pessoas viam a Cristo. O Deus que se fez homem, que João, quando creu, ele falou assim, nós vimos, nós tocamos em Deus, mas o mundo vê Cristo como nada. Mudou? Mudou. É assim que o mundo olha para o Deus da Bíblia, não inventado, não o Jesus popular, progressista que tem aí. Esse todo mundo quer, mas o da Bíblia ninguém quer. Quando Isaías está falando dele, é desse da Bíblia. Porque muitos desses que falam de Jesus rasgam página da Bíblia. Não é maravilhoso? Agora, não é maravilhoso, irmãos, nós entendermos que essa descrição física de Jesus, e você vê nos filmes de Hollywood, era desse jeito, né? Filme de Hollywood. É tudo bonitão. Até fizeram com o Rodrigo Santoro, com Jesus, coisa linda. Eu não acho, né? Mas as mulheres, né? Você vê lá Jesus, loiro, de olho azul, forte. Não. Agora, Deus poderia fazer diferente? Deus poderia ter formado Cristo com tudo isso que nós... Sim. Mas o texto, se nós entendermos literalmente o texto, e eu creio que ele não era assim. Ele não era nada. Me maravilha quando os soldados vão prendê-lo e Judas vai ter que dar um sinal para identificar quem é Jesus. Por quê? Porque Jesus era tão igual àqueles pecadores que como é que eu vou saber quem ele é? Não pode deixar que eu vou dar um beijo nele. Ele não estava lá, líder com roupa diferente, não, ele era igual aos outros. O Deus que se fez homem. Isso é maravilhoso? Definitivamente o padrão de Deus não é o nosso. Volta lá para 1 Coríntios, agora, dos versos 3 a 5, nós continuamos, Paulo diz assim, ele veio, quando ele foi falar, ele foi em demonstração do Espírito. Como era essa demonstração do Espírito? Bom, primeiro, como ele era um apóstolo, aos sinais do seu apostolado. Dentre elas, uma pregação no poder do Espírito, mas os milagres que Deus concedeu aos apóstolos para fazerem. Então, Paulo ressuscita até cara que dormiu na pregação. Então, ele fez muitos milagres, mostraram que o poder dele, não era dele, era do Espírito Santo de Deus. Então, ele estava assim, eu fui aí, e ele vai falar isso depois, que o credenciamento dele como apóstolo, compara com os de hoje. Compara com os de hoje para ver se eles são apóstolos. Não, ele fez milagres, então mostra que é. Agora, a maior de todas as evidências era o quê? Quando aquele homem pregava o evangelho, pessoas criam. E aí, alguns pentecostais, eles não gostam que a gente fale, isso é desculpa, porque vocês não acreditam em milagre. Creio em muitos milagres, tudo na Bíblia eu creio.
Precisa de mais fé para quem nos milagres estão escritos no papel do que ficar vendo alguma coisa hoje. Agora, Deus pode fazer? É claro que pode. Nós orávamos há pouco por um milagre. O ponto é que não há nada maior do que o maior de todos os milagres. Uma pessoa que morre e Deus tem o poder de ressuscitar fisicamente? Sim, tem. Mas essa pessoa vai morrer de novo? Vai. Agora, quando ela nasce de novo, ela pode morrer de câncer, mas ela recebeu o maior de todos os milagres. O novo nascimento, a regeneração, a vida nova em Cristo, a conversão. Qual é o milagre eterno? É verdade ou não é? Paulo diz também aqui que não é nenhum conhecimento humano que produz novo nascimento e regeneração. É só por isso que nós oramos. Não é de praxe, isso é coisa de... você sempre ora que o Espírito Santo revela. Não, mas é porque só Ele pode fazer. Porque Ele pode fazer. E Ele faz a hora que Ele quer. Tem pessoas que ouvem o Evangelho por muito tempo, não entende nada, de repente ela creu. Então não foi porque ela não era capaz antes, foi porque Deus fez a hora que Ele quis. Tem pessoas que ouvem uma única vez e creem. Tem pessoas muito cultas que vão ouvir o Evangelho e vão rejeitar. Tem pessoas ignorantes que vão ouvir e vão crer. Qual é o critério? Deus. Quem faz? Deus, pelo seu Espírito. Então é isso que ele está falando. Não foi na minha linguagem, novamente, ele está falando sobre isso. Mas o poder sobrenatural e soberano de Deus. Verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, aqueles que creem no Senhor, daqueles que conhecem a Cristo. Não, porém, sabedoria desse século ou deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. É maravilhoso isso. Não vale nada. E Paulo esteve diante dos homens mais importantes do Império Romano. Vocês são nada. Essa ousadia que é maravilhosa. De não valorizar o que todo mundo valoriza. E eu espero, irmãos, que depois de 3 mensagens falando disso que não vale nada, não vale nada, não vale nada, a gente aprenda que não vale nada. Essa semana morreu um famoso diretor de teatro que, graças a Deus, eu nunca tinha ouvido falar. Uma reportagem disse assim, olha a sabedoria do mundo. Artistas e intelectuais lamentam morte de Zé Celso, imprescindível para a cultura e a liberdade de expressão. Aí eu fui ver um pouco de quem esse cara era. Esse cara era um depravado, um pervertido. Um lixo de uma grandeza maior. Mas todo mundo, um intelectual, precisa disso. É dar asco de ver quem esse cara era. Mas ele é um intelectual. Os intelectuais. Essa é a sabedoria desse século. Essa é a sabedoria desse mundo. Paulo então vai falar do verso 7. Qual é a verdadeira sabedoria? Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Eu sei que alguns irmãos têm problemas com alguma dessas palavras, mas não tem como fugir delas. Deus estabeleceu. Tudo que nós estamos vendo aqui, Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu. É uma escolha dele, soberana. Aqui, pela inspiração do Espírito, Paulo vai mais longe. Ele fala que a sabedoria de Deus é que importa. Que Deus pré-ordenou. Paulo está dizendo assim, desde sempre. Porque Deus sempre existiu. Deste mundo ímpio, caído, Deus diz, eu vou salvar aqueles que eu escolhi. Todos nós somos como o Zé Celso, se Cristo não fizer algo. E ele escolheu um povo dele, por amor, graça e misericórdia. Você entenda? Porque todos nós somos Zé Celso,
para mostrar o nosso lugar, que nós não somos nada. Por isso, então, toda honra e toda glória deve ser dada a Ele, porque foi Ele quem fez. Isso é verdade para nós hoje, mas loucura para o mundo sem Cristo. O homem natural, Paulo vai falar, nós vamos ver, o homem natural não consegue entender essas coisas. Essa sabedoria de Deus é para nossa glória, dos eleitos, dos que creram em Cristo, mas não para eu me vangloriar, para bater no peito, eu creio, mas você não. É para nos humilhar, é para falar assim, por que eu, Senhor? Como o Senhor pode me amar? Como o Senhor pode me escolher, sendo eu quem sou? É isso. É essa a razão de nós entendermos e vermos à luz da Escritura, porque Ele me escolheu em sua graça, amor e misericórdia, porque eu não sou nada. Eu sou um pecador dos mais... Eu só não faço o que esse homem fez, porque Deus, em sua graça, não permitiu que eu fizesse. E não somente isso, Ele me alcançou e me tirou do pecado para me dar uma... Então o que sobra para mim? Nada. É por isso que nós enfatizamos a soberana graça de Deus, para que eu e vocês nos coloquemos no nosso lugar de nada, e toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E Paulo diz aqui que essa sabedoria estava oculta. E aqui eu recorro a outro irmão que eu quero muito encontrar no céu, um pecador, mas salvo pela graça. O irmão John Gill. Olha o que ele disse, ou escreveu isso há 300, 400 anos. O evangelho estava escondido em Deus. Ele estava escondido nos pensamentos de seu coração. Lembra? Isso aqui é uma linguagem humana para a gente tentar compreender essa maravilha. No pensamento do coração de Deus, nas coisas profundas da mente de Deus, nos conselhos da sua vontade, da vontade de Deus e nos propósitos da sua graça. Estava escondido em Cristo, que sempre existiu, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Foi escondido sob os tipos e sombras da lei cerimonial. Tudo que tinha no Antigo Testamento apontava para Cristo, mas muita gente passou por aquilo sem ver, estava oculto ali. Está escondido nas Escrituras, para muitos ainda, e que devem ser pesquisadas diligentemente, como se fossem tesouros escondidos. Quanto mais nós lemos a palavra crendo em Cristo, mais nós vemos, mas que maravilha, é Cristo aqui, é Cristo aqui, é Cristo aqui. Foi escondido dos anjos e de Adão até ser revelado. Foi em certa medida escondida dos judeus sob a dispensação anterior, em quem foi dado a conhecer, e em certo sentido dos crentes. Nenhum de nós conhece plenamente a Cristo. Nenhum de nós vai conhecer plenamente a Cristo, mas o pouco que nós podemos conhecer deve nos maravilhar. Isso estava oculto, mas Deus decidiu revelar para os seus. Mas em parte, para nós, e está totalmente escondido dos homens naturais, mesmo dos mais sábios entre eles. Por que você crê? Se você crê, porque Deus revelou em seu amor, graça e misericórdia, Ele concedeu vida para você, Ele concedeu fé, Ele concedeu arrependimento, é Ele que santifica você e é Ele que vai glorificar você. É tudo dEle. É Ele. É só o Senhor. E nos versos 8 a 10, e nós terminamos aqui, Paulo, inspirado pelo Espírito, nunca Paulo escreveu nenhuma bobagem, o que ele escreveu é Deus falando. Ele disse assim, sabedoria essa que estava oculta, e que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Nenhum dos poderosos, o Império Romano crucificou a Cristo. Os fariseus, o Sinédrio, a mais alta corte judaica, os grandes pensadores que quiseram com Cristo, crucificaram a Cristo. Nenhum dos poderosos conheceu a Cristo. Porque se tivesse conhecido, jamais teriam levado a Cristo para a cruz. Mas como está escrito, você entende como a gente... Eu fiz isso muitas vezes eu citei esse texto fora do contexto. O contexto aqui é o Evangelho. E aí então, esse Evangelho que agora que era oculto e agora foi revelado.
E aí então Paulo vai dizer, agora que você creu no Evangelho, aí você vai entender, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou, já está revelado pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que é isso? O que é isso que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano? É Cristo. É o Evangelho. Paulo está dizendo aqui, os sábios e poderosos desse mundo crucificaram a Cristo. Isso aqui é uma afirmação forte para os progressistas. Os progressistas evangélicos ele quer ser popular com todo mundo. Não posso falar essas coisas. Não, os poderosos desse mundo, eles não sabem nada do Evangelho, eles precisam do Evangelho. Irmãos, os sábios, poderosos e religiosos do nosso tempo continuam odiando a Cristo. Entenda. Lembra, nós vimos isso em João. João disse assim, eles odeiam vocês. Jesus disse, eles odeiam vocês, mas eles odeiam vocês, sabe por quê? Porque eles me odiaram. E o mundo odeia a Cristo. Há muitos pastores que, em nome do amor, entenda, odeiam a Cristo da Bíblia. Mas eles falam bonito. Hoje há muitos que Cristo estivesse vivo hoje, o que ia acontecer? Ele ia morrer de novo. E aí que então Paulo faz essa afirmação. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo não está falando do céu aqui. É claro que o céu é consequência de nós conhecermos a maravilha do Evangelho. Mas, irmãos, às vezes essa frase é usada meio como chavão, mas o céu só é céu porque Cristo está lá. Os novos céus e nova terra só vão ser novos céus novos por causa de Cristo. Ou nós queremos, eu vou crer porque eu quero uma passagem para um lugar melhor. Não, eu quero a Cristo. Eu preciso de Cristo, de Deus. Paulo não está falando do céu, mas está falando do Evangelho. Paulo está dizendo que o Evangelho, anunciado antes da fundação do mundo e em todo o Testamento, o Antigo Testamento, era o que Deus tinha preparado para aqueles que são dele. Não é verdade? Ele é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Ele está falando de novos céus e nova terra antes da fundação do mundo, né? Algo concreto que nós sabemos antes da fundação do mundo é isso, que Cristo foi imolado antes da fundação do mundo. Algo concreto que nós sabemos antes, quando só Deus existia, a única coisa concreta que nós temos à luz da Escritura é que Cristo foi imolado antes da fundação do mundo. Por isso que o centro é o Evangelho. E é por isso que Paulo está falando do Evangelho aqui. Agora, sim, novos céus e nova terra, a gente não sabe como é, sim, mas só é isso por causa de Cristo. Deus nos revelou esse mistério, Cristo. Irmãos, se eu e vocês cremos no Evangelho, essa é a maior maravilha que nós já poderíamos conhecer. Mais do que qualquer coisa. Mais do que qualquer coisa que o próprio Cristo possa nos dar. O que nós podemos aplicar? Você creu em Cristo. Você creu no Evangelho. Você teve a revelação, porque Paulo diz, Deus nos revelou pelo Espírito. Você teve a revelação do Evangelho, você creu em Cristo. Eu sei que eu e vocês temos tribulações das mais diversas espécies de tribulação. Em tudo quanto é área da vida. Nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, no trabalho, em tudo. Nós temos inúmeras tribulações. Há doenças. Pessoas que amamos vão embora.
Mas lembra, isso faz parte desse mundo. Agora, se nós entendermos a dimensão desse amor, do que o Evangelho, que nós hoje cremos no Evangelho, tudo isso é nada perto do que Deus fez em Cristo por nós. Agora nós ficamos muito apegados às situações. Eu preciso resolver meu casamento, eu preciso tratar disso, e eu esqueço que o alvo é Cristo. Eu perco de foco Cristo, e eu não quero Cristo, eu quero que Cristo resolva os meus problemas. Isso é religião. E se ele não resolver? E se ele não curar? E se o casamento acabar? E aí? Ou isso não acontece com cristãos? Agora, se nós, pela graça, tivermos essa compreensão de que é Ele, é o Evangelho, é o maior poder já visto, e que se nós nos apegarmos, Ele vai nos capacitar a passar por esse mundo que é um vale de lágrimas. Agora, sem Ele, nós vamos murmurar, nós vamos esquecer, e na realidade nós vamos mostrar que não é Ele mesmo, são coisas que Ele pode nos dar. Eu não estou dizendo que nós não devamos buscar nele, para tratar com as nossas mazelas, mas é Ele o nosso alvo, irmão, é Cristo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. E essa revelação é Cristo, é o Evangelho.